Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro, estou aqui para mais uma análise crítica da GIX. E nesse vídeo vamos falar dessa queda maior que a GIX teve, que perdeu um importante suporte. Vou falar o que eu acho desse movimento, trazendo os pontos que podem servir de suporte e também pontos que a GIX precisa romper para a gente ver ela numa tendência de alta novamente. Então, por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Vamos começar então pelo gráfico de uma hora. Primeiramente, desejo uma excelente semana a todos, que seja uma semana muito abençoada. E a GIX está sendo negociada a 0,37130. Eu falava aqui no vídeo de ontem, dessa região que ela estava até o 0,40, que eu falava que não era bom que ela perdesse o 0,39, pois poderia cair muito mais. E foi o que aconteceu. Perdeu um importante suporte aqui do 0,41733, está bem mais para baixo, fez fundo aqui, ó, mais baixo do que o fundo principal anterior, então começa a demonstrar uma fraqueza. Pouco volume, quando tem um volume maior é um volume vendedor, ainda predomina, ó, reparem, só os últimos movimentos, quantos volumes vendedores temos aqui e poucos compradores, tá? Então não está bacana aqui esse movimento. Segurou nessa região porque tem um pequeno suporte aqui, ó, que não é essas coisas, né? Então aqui eu começo a ver um risco maior, perdendo aqui essa região no fundo desse candle atual, na casa do 0,36, a queda pode continuar. Como vocês acompanharam nos últimos dias, né, e talvez semanas, eu já venho falando dessa queda aqui, ó, desde quando ela fez no 4 horas, eu vou colocar o gráfico agora, esse padrão aqui que foi um engolfo de baixa, que eu falei que era um padrão de reversão, ninguém quis acreditar, a maioria não quis acreditar porque a GIX estava forte, mas a análise técnica é isso, padrão gráfico em tempo gráfico de 4 horas é muito forte, tá? Então fez o engolfo de baixa, que era um padrão de reversão. E eu falava aqui também do ombro, cabeça, ombro. Antes disso, eu vou traçar agora uma projeção mais conservadora para a GIX, tá? Porque esse padrão ombro, cabeça, ombro aqui, a projeção dele é muito para baixo. Então, vamos ver aqui um ponto um pouquinho diferente. Pegando do fundo até o topo, temos o traçado de Fibonacci do movimento. Reparem que ela está segurando aqui em 0,618, porém o suporte aqui no indicador VPVR não é tanto. O suporte maior vai estar um pouco mais para baixo, ó, aqui em 0,33, e o maior de todos é aqui, ó, 0,27. Região essa que com Fibonacci faz muito sentido, porque altcoins normalmente corrigem 0,786 de Fibonacci. E vejam só como bate certinho, ó, em torno do 0,27, que é o suporte aqui. Então eu acredito sim nessa queda, como já está num padrão gráfico aqui, ó, fundo mais baixo que os anteriores, né, e topo aqui, muito mais para cima, eu acredito sim que seria um bom ponto aqui o 0,27, tá? Por ser 0,786 de Fibonacci, ter as médias móveis que eu trabalho aqui de 200 e 233, pode ser que aqui ela segure, mas se a gente for fazer a projeção aqui do gráfico de 4 horas, é o que eu venho mostrando nos últimos vídeos, o ombro, cabeça, ombro, dessa forma, e já perdeu, né, esse padrão, e isso é o pior, só arrumar aqui a cabeça, ó, e a gente fazer a projeção do movimento, pegando da cabeça até a base, e já jogando no rompimento, aqui, ó, a GIX pode vir nessa região aqui do 0,15, entre 0,15 e 0,16. E tem sentido, porque, olha só, depois desse suporte que ela perdeu aqui do 0,41, o suporte mais forte de todo o movimento é aqui nessa região, entre 0,18 até 0,15. Então é bem possível, sim, ela chegar numa correção nessa região.
Reparem que o Bitcoin também não está um padrão otimista. Então, se o Bitcoin der continuidade numa queda, certamente a GIX vai derreter, porque ela voltou a ficar correlacionada com o Bitcoin. Repare que o Bitcoin está fazendo uma pequena recuperação, ela também está. Então, voltou a ter essa correlação. Ponto para ficar otimista aqui nesse movimento. Olha só se ela voltar aqui, ó, para cima do 0,44, porque seria romper toda essa resistência aqui. É muita coisa, ó, resistência forte que temos aqui nessa região. Ela pode até esboçar uma recuperação, buscando aqui essa região, aí não conseguirá fazer topo mais alto que os anteriores e voltar. Quando eu falo queda até 0,15, não pense que vai ser uma queda que vai fazer isso, né? Vum, cair com tudo. Movimento em ondas, conforme ela já está fazendo um bom tempo. É que o pessoal vai ficando aí na expectativa, não, a GIX vai subir, porque eu ouvi falar que ela vai chegar não sei quanto e tal, e vai segurando. Então já teve aqui um movimento de queda mais forte, aí um movimento de recuperação, agora outro movimento de queda mais forte, podemos ter uma recuperação, e assim continua em ondas descendentes. Por fim, gráfico diário. Gráfico diário feio demais, já perdendo todos os fundos anteriores, tá? Por isso que não fico otimista, não tem como ficar acima, até, né, a região acima do 0,44, porque seria uma recuperação aqui, né, para ficar otimista, rompendo aqui esses topos vendedores. Aí sim, a GIX agora reverteu, vai fazer um reteste aqui no suporte e vai embora. Tá? Então, só assim que dá para ficar otimista, porque o gráfico diário está feio demais, com candles, né, vendedores na sequência, o terceiro consecutivo de hoje já perdendo fundo, então não está bacana o padrão, tá bom? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!